Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Enquanto que você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Eu estava ali conversando com o Senhor, dizendo: Senhor, e o horário? Ele falou assim: você já viu como o povo do mundo faz no carnaval? Não tem hora para acabar, né? E aí eu me lembrei da palavra do pastor Tiago ontem. E quando a gente ama alguém, a gente fica sem querer desconectar da ligação. Então, irmãos, eu estou tranquila aqui, eu espero que você também esteja. Porque nós estamos em uma festa bíblica, né? Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Atos capítulo 2, 1 e 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga de repente, veio de onde? Veio do céu um som. Veio um som. Não foi um vento, veio um igual ao de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. O que foi que veio do céu? Um som. Um som. Parecido com um vento impetuoso. Eu quero iniciar nessa manhã tão cheia da presença de Deus. Cada coisa que foi feita aqui, cada expressão de gratidão dos babies, consagração de uma criança ao Senhor, os irmãos aqui na terceira idade louvando, engrandecendo, dizendo quão grande é o Senhor. Cada coisa aqui nessa manhã foi enchendo essa atmosfera da presença de Deus. E eu quero iniciar dizendo que a presença de Deus é mais importante do que as bênçãos que Ele tem para te dar. Se você conseguir guardar isso no seu coração, eu posso dar a minha missão por cumprida aqui nesse lugar. Diga comigo: a presença de Deus em minha vida é mais importante do que qualquer coisa material que Ele possa me dar. Amém? Qualquer coisa, qualquer bênção, qualquer favor. Portanto, se hoje você se encontra abatido por algo que lhe falte, eu posso assegurar a você que tudo o que você precisa hoje está aqui nesse lugar. Por isso que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que haja uma enfermidade, ainda que haja uma dor, um abatimento, fale comigo: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Porque você tem a presença. E quem tem a presença tem tudo. Quando você estava adorando agora, dizendo: faz de novo. De novo o quê? Faz de novo com a igreja, como o Senhor fez em Pentecostes. Como foi que aconteceu em Pentecostes? Diga: veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a atmosfera daquele lugar. Irmãos, Pentecostes
não é a festa do Espírito Santo. Pentecostes é a festa da colheita. O Espírito Santo veio sobre a igreja nessa festa. Então, para nós cristãos que estamos vivendo um tempo da graça, que não temos as práticas judaicas, que não plantamos a terra, ainda que podemos trazer as primícias dos nossos recursos, para nós, Pentecostes nasceu em Atos 2. Quando você fala Pentecostes, você não pensa na origem da festa, como as crianças fizeram de uma forma tão linda aqui. Eu estava explicando à discípula ontem, é como alguém que nasce no dia de Natal, por exemplo, no dia 25 de dezembro. Para aquela mãe é um dia especial, porque o filho nasceu naquele dia. Mas o filho dela não é o Natal. Natal já existia e ele nasceu naquele dia. Diga, a igreja nasceu na festa de Pentecostes. A igreja nasceu. O Senhor entregou primícias ali, de vidas. E eu queria compartilhar com você um casamento que é essencial ter em nossa vida para que possamos ter vitória. Diga, a palavra e o Espírito. A palavra de Deus, toda ela, diga, toda a Escritura é inspirada. O Antigo Testamento não está ultrapassado. Toda a Escritura é inspirada. A Bíblia diz que o Senhor veio uma vez se manifestando por fogo, quando apareceu a Moisés. E ali no Monte Sinai, o Senhor liberou para o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Você é povo de Deus. O Senhor liberou para nós a palavra. Não foi Moisés quem escreveu os 10 mandamentos. Quem escreveu foi Deus. E Deus registrou ali a sua palavra. Em Atos 2, no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, diga, Deus liberou o Espírito Santo. Diga, a palavra e o Espírito. As duas coisas são necessárias. Os mandamentos da palavra, que forjam a nossa vida moral, que forjam o nosso relacionamento com Deus, que forjam o nosso relacionamento com o próximo, o respeito com o próximo, o respeito às autoridades. E a chama do Espírito que libera poder, que libera autoridade em nossas vidas. E eu quero compartilhar com você nessa manhã o cuidado que nós precisamos ter com os extremos. Todo extremo é perigoso. Inclusive na nossa vida espiritual, nós precisamos de uma coisa chamada equilíbrio. A Bíblia vai falar sempre sobre essas duas coisas. A palavra e o Espírito. Diga, a palavra e o Espírito. Então, a Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastora, quais são esses extremos?
Existem pessoas que elas receberam Jesus no seu coração e que elas andam pelo peso da letra, como os fariseus. Irmãos, eu louvo muito a Deus quando eu estive sendo ensinada em um formato tradicional. Mas eu posso dizer a você sem nenhum medo de errar, que eu jamais voltarei para esse formato. Porque é um lugar onde eu vi as pessoas se orgulhando por serem questionadoras, se orgulhando por não respeitarem as autoridades, se orgulhando por quererem colocar em evidência a sua própria voz, colocando fardos pessoais, humanos, sobre as pessoas. Pessoas com religiosidade como os fariseus, que têm muitas brechas abertas em suas vidas, mas que se ocupam em apontar as brechas dos outros. O Espírito de Deus não está nesse lugar. E Deus vai lhe capacitar hoje de um discernimento, para que você valorize muito mais a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um amigo assim, porque é de convivência, e ele é ateu. E ele conhece a Bíblia com tanta profundidade, e ele é ateu. E que se um crente que não gosta de ler a Bíblia sentar com ele, é capaz de se desviar. Porque às vezes, conversando, ele falava para mim: você não vê que não faz sentido? Que nunca aconteceu de um homem ser engolido por um peixe e ser vomitado? Isso é ilógico. E ele busca amarrar com informações científicas aquela história. No outro extremo, você tem pessoas que são desprovidas de conhecimento da palavra. E elas buscam o poder, elas buscam, diga, as manifestações do Espírito Santo. Mas elas não mergulham na palavra. E o que é que acontece com essas pessoas? Elas são motivo de escândalo para a igreja do Senhor. Porque, irmãos, o poder do Espírito Santo mexe com qualquer pessoa. Você vai chorar, você vai tremer, você vai rodar, você vai sapatear, você vai bater palma, você vai ter uma unção de riso e ficar ali no chão, você pode cair na unção. O Espírito Santo, ele é poderoso. E sim, o nosso corpo, a nossa carne, ela não suporta quando o Espírito Santo vem. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas não é incomum você ver pessoas que se preocupam com isso. Em um tempo todo está orando em línguas, em público, em manifestar com o seu corpo algo, em entregar aqui uma palavra a um, a outro, em fazer coisas que evidenciam as manifestações do Espírito Santo, mas é uma pessoa rebelde no meio da igreja, mas é uma pessoa que não é submissa aos seus líderes, mas é um mau marido, mas é um mau pai, mas é um mau pagador, envergonha o Evangelho. Diga: a palavra e o Espírito.
Diga ao irmão: tenha cuidado com os extremos. Se você focar em ler a palavra com a sua mente natural apenas, você vai se tornar uma pessoa problemática. Você vai se tornar uma pessoa que você não desfruta a presença. Você lê a Bíblia marcando: vou perguntar isso aqui ao pastor, vou perguntar isso aqui. Sua mente é cheia de interrogações. A última vez que nós viajamos, a gente pegou um Uber, e aí foi uma viagem longa, porque foi de São Paulo até Guarulhos, então um pouquinho longa a viagem. E o motorista, ele era uma pessoa que ele estava desviada de uma família evangélica, como muitos de vocês são, criado no evangelho, mas aí se desviou. E ele usa o conhecimento que ele adquiriu na infância, na convivência com a igreja, para ficar falando nada com nada, irmãos. Minha filha ficou no limite do nervosismo, sem paciência de ouvir. E o pastor de vocês conhecem, já sabem como ele é, né? Ele ia procurando uma brecha para poder dizer a ele: volte para a igreja. Mas ele ficava fazendo considerações do tipo: quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que outros mortos ressuscitaram. E eu tenho para mim que Judas ressuscitou, porque ele era um apóstolo. Eu tenho para mim que entre a corda, apertar o pescoço de Judas e ele morrer, ele se arrependeu. Oh, irmão, quem era a mulher de Caim? Perceba o farisaísmo, a religiosidade, a falta do que o Espírito Santo de Deus faz. Diga: a palavra e o Espírito. Mentes questionadoras não são cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor mantém a nossa mente em paz. Se sua mente não tem paz, irmão, a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Se sua mente é cheia de dúvidas, essa é uma manhã oportuna para você ser liberto. Porque o Espírito Santo traz liberdade. E quando você vê uma pessoa que ela fica buscando muito as evidências do Espírito, essas pessoas aprendem a manifestar emoções, a manifestar expressões iguais a quando o Espírito vem. E muitas vezes aquilo vem da sua carne. Porque quem está cheio do Espírito não vive brigando com as pessoas. Porque o fruto do Espírito é paz, é mansidão. Inimizade é fruto da carne. Quando você vê uma pessoa que não se dá bem com ninguém, e na igreja ela manifesta várias coisas. Quando você vê um pai de família que em casa ele é agressivo e na igreja ele dá um glória bem alto, ele não está cheio do Espírito Santo. Ele está fazendo aquilo da sua carne. Porque quem é cheio do Espírito manifesta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, benignidade, misericórdia. Nós precisamos, nessa manhã, porque é agora que o Senhor está nos trazendo essa palavra, abrir os nossos olhos, irmãos. Não podemos ser neófitos. E você abre lá seu YouTube, você vê uma pessoa lá no movimento, aí você já vai por aquilo. Tem a palavra. Não é só pela carne, não.
Existem pessoas que aprendem a imitar as manifestações do Espírito, que nem é pelo Espírito, nem é pela palavra, é do diabo. O diabo copia. E se você não tiver a base que é a palavra, você fica batendo palma e sorrindo e sendo guardado no bolso pelo seu inimigo. Diga: a palavra e o Espírito. Pentecostes tem a ver com a presença da palavra, norteando nossa vida. Enchimento do Espírito tem muito mais a ver com seu caráter do que com as suas emoções. Se você é um discípulo indisciplinado, com tudo que você tem para fazer no reino de Deus, não diga que você está cheio do Espírito. Sabe por quê? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É a disciplina. Pentecostes é a palavra e o Espírito. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então, quando eu falo fogo de Deus, eu estou pensando em todo mundo celebrando aqui, tal, e eu sentindo, eu quero, irmão, sentir a presença de Deus. Eu sinto muitas vezes a presença de Deus no meu quarto, de joelho, com meu rosto no chão, e o Senhor me visita ali. E eu amo ver a igreja celebrando, que o Espírito se manifeste sobre nós. Mas quando você sair daqui da celebração, continue celebrando com honra o nome de Deus, fazendo as coisas como a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Quando a Bíblia manda encher do Espírito Santo, ela faz menção a um comportamento disciplinar. O apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com, mas qual a relação? Ele podia botar: não seja tradicional, não fique quieto. Não tem a ver com liturgia, tem a ver com obediência. Não se embriague, não passe dos limites. E se tiver a ver com seu temperamento, ele diz: não fique por aí dizendo palavrão, não distrate seu filho, não seja grosso com as pessoas, mas se encha do Espírito. Não coma excessivamente, mas se encha do Espírito. Não fique todo o seu dia em telas, mas se encha do Espírito. Não gaste todo o seu tempo nas suas coisas pessoais, mas se encha do Espírito. Ou seja, encher do Espírito está relacionado ao tanto que nós conseguimos obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus morreu numa festa que foi a festa da... Em qual festa bíblica Jesus morreu? Jesus morreu na festa da Páscoa. Diga comigo: e a igreja nasceu em Pentecostes. A igreja nasceu em Pentecostes. A Páscoa foi a libertação do povo do Egito. O nome Páscoa quer dizer isso. O anjo passou por cima. O anjo da morte passou por cima das casas, sem entrar na casa do povo de Israel. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. De 5 ao Penta, ao Brasil Penta, 50 dias depois.
o povo estava comemorando, como era de costume. Não foi só naquele momento a festa da colheita. Enquanto os judeus estavam do lado de fora, trazendo as suas primícias, entregando aos sacerdotes, os discípulos de Jesus estavam dentro do cenáculo, reunidos, buscando a presença de Deus. Perceba que haviam duas reuniões. E a Bíblia diz que naquela reunião ali, porque Jesus havia morrido, depois Jesus ressuscitou. Depois de ressuscitado, Jesus ficou um pouco com os discípulos, mas depois ele retornou para o Pai. Ele retornou para o Pai e deixou uma promessa. O Espírito Santo é uma resposta de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você ama o seu líder, mas quem ama o líder sente se o seu líder morrer. E os discípulos, eles tiveram duas ausências, porque eles tiveram a perda da morte, aí vem uma emoção forte. Jesus ressuscitou, né? Teve um que não acreditou. No processo, Judas se enforcou. Os discípulos estavam mexidos emocionalmente. Pensa aí na sua estrutura de célula. O primeiro baque foi Judas traiu Jesus. Aí confusão, né? Nem precisava Judas se matar, os outros 11 já queriam matar Judas. Você é maluco, né? Você é maluco? Como é que você faz isso? E aí foi um tumulto. Eu vou abrir um parênteses para dizer a você, na célula, na igreja, toda vez que ocorrer um problema, guarde o seu coração, senão você não consegue ser a pessoa que precisa ajudar. Os discípulos tomaram o impacto da traição de Judas. Logo depois, houve uma instabilidade emocional. Aquele apóstolo mais linha de frente, mais guerreiro, fez o quê? Negou Jesus. Pensa na cabeça desse discipulado aí como ficou. Eles tiveram uma decepção com Judas. E agora, Pedro. E Jesus morreu, acabou. As mulheres foram e voltaram com a notícia: Jesus ressuscitou. Aplauda ele. Jesus ressuscitou. Aí vem um outro lá, que todo mundo chama Tomé. Jesus ressuscitou. Ele, não acredito não. Como assim, Tomé, você não acredita? Ele avisou. A gente esqueceu e não foi para lá como as mulheres foram, mas ele ressuscitou. Perceba como nós precisamos do Espírito Santo para não nos afetar pelos problemas que ocorrem. Não ocorreu só lá, pode ocorrer na sua célula, pode ocorrer na sua igreja. Guarde o seu coração, o Espírito Santo te levanta, te ajuda para você ser aquela pessoa que continua firme no propósito, irmão. E aí, na sua convivência, levanta um Judas, levanta um Pedro, levanta um Tomé, aí você se agita. Não! O Espírito Santo, ele te sustenta. E aí, Jesus sentou ali, caminhou com os discípulos. Glória a Deus, daqui a pouco vou voltar para o Pai de novo. Os discípulos, de novo Jesus. Agora que a gente está matando a saudade do Senhor, o Senhor vai... Só que agora é de vez.
Pense como estavam as emoções. Quem aqui já esteve com a emoção bem abalada por qualquer motivo? Levanta a mão. O Espírito Santo foi enviado para te ajudar nesses momentos. Foi Ele quem ajudou os discípulos. E ali era a festa de Pentecostes. E os discípulos estavam em um lugar específico, buscando. Eles estavam dizendo: o Senhor prometeu que ia enviar, diga, outro Consolador. E eles estavam ali pedindo. A gente está precisando desse Consolador. E a Bíblia diz assim: eles estavam reunidos e de repente veio um vento, não, veio um som igual ao de um vento forte. E o Senhor batizou ali o início da igreja. E nós somos essa continuação. O Espírito Santo é restaurador. E eu tenho por certo no meu coração de que Ele irá restaurar corações nessa manhã. Sabe por quê? Às vezes, por ser servos e servas de Deus, a gente se coloca naquela posição assim: eu não quero dar trabalho a ninguém. Eu não quero preocupar meu marido. Eu não quero preocupar meu esposo. Eu não quero preocupar meu filho. Eu não quero preocupar meu líder. Alguém tem que te ajudar, irmão. Alguém precisa te ajudar. Então, se você pensa assim, mude a sua maneira de pensar, porque a festa estava acontecendo lá e os discípulos foram pedir ajuda. O Senhor prometeu que viria outro Consolador. Talvez hoje você esteja precisando dessa visitação. Diga: o Espírito Santo tem um poder de nos restaurar. Em Gênesis diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Foram criados. Entre Gênesis 1 e Gênesis 2, alguma coisa aconteceu. Algumas pessoas dizem que foi a queda de Lúcifer. E tudo o que havia sido criado tornou-se, diga, sem forma. E aí Gênesis 2 já diz outra coisa diferente. A terra estava, diga, sem forma e vazia. Mas havia um movimento naquele lugar. Ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito já estava ali. Então o Senhor veio com a palavra e começou: haja luz. Diga: o Espírito e a palavra. Haja luz e houve luz. Tudo foi criado pela palavra. A Bíblia diz: o Espírito, diga, se movia sobre a face das águas. Então eu quero proclamar sobre a sua vida. Eu quero tanto que você tenha fé para receber um princípio da palavra de Deus. Todo o ambiente caótico que recebe, diga, a palavra e o Espírito é transformado. Todo lugar onde tem um caos na sua vida e recebe a palavra e o Espírito, esse lugar é mudado. Esse lugar é transformado.
Qual é a área da sua vida que está caótica? Pastora, são os meus filhos. Onde é que tem um caos na sua vida? Pastora, minhas finanças. Caos absoluto. Onde tem um caos na sua vida? Na saúde, nas emoções. Se houver palavra e espírito, o que está sem forma e vazio na sua vida? Porque o Espírito de Deus está pairando sobre nós aqui também. E a palavra está sendo liberada também. Então essa pode ser a manhã de restauração da sua vida. Se houver a palavra, diga a palavra e o Espírito, casamentos serão restaurados. Porque a pessoa não vai ficar só na emoção, ela está lá na palavra. Então ela vai perdoar. Porque sabe que o perdão não é uma opção. Até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 não é uma conta, é um princípio. Se houver a palavra e o Espírito, nós seremos libertos da indisciplina, do medo, das mágoas. Se houver a palavra e o Espírito, diga comigo, respostas serão trazidas do céu para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem, como se já existissem. E foi assim no Gênesis: a terra era sem forma, estava sem forma e vazia. Esse casamento não parece mais um casamento, parece que ali são duas pessoas só morando na mesma casa. Está sem forma e vazio, mas o Espírito e a palavra podem trazer à existência aquela realidade que eu desejo e que eu preciso. Se você recebe, diga amém, aplauda o Senhor. Eu preciso do poder do Espírito para conseguir liberar a palavra. A Bíblia diz: a palavra está onde? Diga, na minha boca. A palavra está na sua boca. Mas se você quer restaurar o seu casamento e você diz assim: não, vou perdoar não. A palavra está na sua boca. Eu não sei o quanto você crê que Deus, diga, chama a existência. Haja luz, ouve luz. Eu preciso depender do Espírito e buscar o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Irmão, quando a Bíblia diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, é nenhuma. Não, mas eu estava nervoso. Digo, irmão, é nenhuma. Nenhuma. Porque sua palavra é semente. Ela chama a existência aquilo dentro da sua casa. O sopro do Espírito que veio sobre você está dentro de você. Junto com a palavra que você libera. Lembrando a você que a boca fala aquilo que está. É o sopro do Espírito que habita em você. Com a palavra que você libera, que muda as circunstâncias da sua vida.
Então, assim como na criação, diga, a palavra e o Espírito transformaram o caos que era a terra, diga, sem forma e vazia, em um jardim maravilhoso. Assim também eu quero profetizar que o caos que possa haver na sua vida financeira, emocional, na saúde, na vida espiritual, pode ser nessa manhã transformado em bênção. Pastora, porque a senhora não tem noção. Talvez eu tenha. Por mais que a vida de alguém possa estar destruída, assim como no Gênesis, fale comigo, a palavra e o Espírito podem trazer ordem a essa área da minha vida. A palavra e o Espírito podem trazer ordem. O problema é que a gente fica preocupado com as pessoas, então a gente vai vivendo de máscaras, vivendo de disfarces, vivendo e administrando com o nosso próprio braço. Em Atos 2, a Bíblia diz que veio um som. Não é um vento normal. Eu estou até sentindo o vento que está saindo daqui. E você já sentiu o vento também, com o ventilador ligado na sua frente, na praia, talvez na sua casa ventile bem. Ali era para a gente tentar entender. Porque o vento do Espírito não é como esse vento que você sente no seu corpo. Eu creio que o autor de Atos escreveu para fazer uma comparação. Como é a comparação? Assim como você não pode ver o vento que sai no seu ventilador, mas você vê seu cabelinho voando. Que bom essa fresquinha aqui, né? Caminhando na praia, o ventinho, você sente. Assim como você sente o refrigério do vento no calor, você sabe que está acontecendo alguma coisa, que alguma coisa está se movendo, você sente no seu corpo, mas você não pode ver. Assim é o Espírito, você sente a presença dEle, você sente o toque dEle, você sente Ele encher o seu coração, você sente Ele te renovar, você sente Ele te fortalecer, mas você não consegue ver isso. O fato de não poder ver não deve fazer com que você o ignore. Fale com Ele, glorifique, dê honra, dê adoração, porque Ele é como o vento. Ele pode ser sentido, mas não pode ser visto. E o tanto que você reconhece a sua presença fará com que você seja fortalecido. É uma presença diferente. Então você chega com calor e você vai em um lugar bem ventilado. Ai, que alívio. Então o autor de Atos está dizendo: os efeitos de refrigério que o vento traz ao seu corpo natural, o Espírito Santo, ele faz a mesma coisa. Ele toca em você. Em Gênesis 27 diz que quando Deus fez o homem, do pó da terra, barro. Eu não sei se você já manipulou o barro. Eu já fiz assim alguns trabalhos da escola e tal. O barro é bem grosseiro, não é não? Quem já manipulou assim, já pegou, apertou?
Na escola, alguma coisa, fez o bonequinho. Quem já fez? É bonito ali o aspecto do barro? Não, não é. A Bíblia diz que Deus, do pó da terra, o que é o pó da terra? É areia, é barro mesmo. Fez o homem. Então, por mais que Deus tenha caprichado, não era essa cutis delicada aí que seu irmãozinho, olhe para ele aí do lado, olha que pele linda, tá vendo? Macia. Diga, não era assim não, não era lisinho, assim não, era barro, irmão. E que horas foi que ficou assim, bonito? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e então soprou. O Espírito restaura em beleza. O Espírito trouxe a vida. Quando Deus soprou naquela estrutura, então tudo mudou. Assim como a terra que era feia, sem forma, vazia, aquela estrutura morta, o sopro do Espírito nas narinas, e aquele homem se foi feito alma vivente. Alma vivente. O homem não tinha vida até Deus soprar em suas narinas. E observe que Jesus faz algo com os seus discípulos. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor. A Bíblia diz que Jesus reuniu os seus discípulos. João 20, 22. E soprou, diga soprou, sobre os discípulos. E disse: recebei o Espírito Santo. Eu tenho certeza que hoje aqui nesse lugar tem pessoas cansadas. E você precisa desse sopro. Sabe por que você está cansado? Está sentindo pesado demais liderar numa célula? Está sentindo pesado demais até a sua própria disciplina espiritual diária? Porque você precisa desse sopro. Porque você precisa parar de fazer a obra de Deus pela sua cabeça, pela sua própria força. Irmãos, nós precisamos nos render ao Senhor. Tem muitos casamentos que estão no respirador artificial. Está ali na convivência, a igreja, por causa dos filhos, mas ninguém está feliz. Tem esposas que elas já decidiram administrar o lado carnal dos seus maridos, que já estão falando para elas mesmas que profeta não tem honra na sua casa. Porque tem dentro da sua casa um homem que muitas vezes é tão arrumadinho na igreja, mas que em casa, irmão, do mesmo modo, tem maridos que já desistiram de dialogar. Então você pensa uma pessoa na UTI num respirador artificial, respirando já na dúvida. Tem dias que não sabe se vai ficar junto até o fim, se morre, se não morre. Os filhos ficam presenciando ali, não sabe também como vai ser a realidade deles, se vão ter os pais juntos, se não vão.
na UTI. Mas quando o Espírito Santo sopra, quando a palavra está sendo exercitada, irmãos, tem células morrendo, tem células que estão na UTI. É o dia da célula, o líder vai se arrastando. Meu Deus, fazer essa célula. Morrendo. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem um sopro do Espírito Santo. Talvez você preparou com tanta excelência aquela lição, fez lembrancinhas, fez um lanche maravilhoso, mas você está, já vem aquele discípulo. Você imagina que a igreja primitiva via os seus codiscípulos morrerem nas arenas. E eles se sentiam honrados por poder dar a vida. Isso é normal? Não, parece uma coisa de fanatismo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Tem aquele crente que perdeu, como o salmista, a alegria da salvação. Você perdeu. Você não tem mais nenhum desejo de servir. Não tem alegria alguma de cultuar, nem de estar na sua reunião. Não tem amor pelo seu líder, não ora pelo seu líder. Nada, eu não faço nada, eu não estou motivado. Eu estou sem motivação, irmão. A sua carne não quer adorar a Deus, não. Sua carne não é convertida, não. Você não quer porque a carne está dominando ali. Ninguém faz a obra de Deus na força do braço. Vai minguando, vai minguando. Às vezes no aconselhamento eu digo assim, irmão, peça ajuda no amarelo. O semáforo do trânsito tem o verde, amarelo e o vermelho. Mas a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros. A gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar. Você tem que se preocupar como Deus está lhe vendo. E deixa para pedir ajuda nos 45, na morte súbita. Não, vou segurar aqui mais um pouquinho. É muito arriscado. É muito arriscado esperar chegar no momento do desespero. O desespero não é um bom conselheiro. Muitas vezes a pessoa no desespero faz opções erradas. Na hora do desespero, a pessoa quebra um princípio, porque ela acha que a dor que está passando justifica quebrar o princípio, e não justifica. Deus não responde ao desespero, Deus responde à obediência e fé. Diga a alguém ao seu lado, você precisa desse fôlego que vem de cima. Às vezes precisamos do sopro do Espírito e estamos ali na madrugada. Vou ler esse livro, vou assistir essa mensagem aqui. Tem essa mulher aqui que ela fala sobre não sei o que. Irmão, a palavra de Deus tem princípio. O que te fortalece é trabalhar para Deus, é congregar, é ler a Bíblia, é orar e é jejuar. O resto tudo é bônus. A palavra no YouTube, não sei de onde, porque a distância, ela não transmite a unção. Você precisa se render à obediência, ao princípio da palavra. Pode ler a enciclopédia toda, de todos os escritores atuais. Tem pessoas maravilhosas, eu leio também. Mas existem os pilares. E a sua vida espiritual pode estar hoje no respirador artificial. Você só não se desvia porque você tem vergonha. Só não para de vir para a igreja para não ficar com a consciência pesada. Mas você está assim, nada mais funciona. Uma pessoa na UTI, a pressão está com medicação. O batimento cardíaco está com estímulo.
Está tudo com estímulo externo. Você precisa do estímulo de dentro para fora. Porque quando vier a prova e todo mundo cair, aparecer Judas, Pedro, Tomé, você fica em pé ali, igual João, do ladinho de Jesus, até a última hora. Até a última hora. Há uma promessa da parte de Deus para nós. Tem muita gente buscando a solução em ventos terrenos, irmãos. Uma época de coaches, eu não tenho nada contra, já fiz inclusive um curso de coach. Mas é a palavra. O que resolve é a palavra. O que vai te dar força é a palavra. O que vai te fazer trabalhar incansavelmente, mesmo estando com problema, é o Espírito Santo te movendo. Porque a igreja primitiva foi perseguida e ampliou na perseguição, porque eles foram cheios do Espírito. Diga alguém ao seu lado: nenhuma ajuda terrena pode substituir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É de dentro para fora, irmão. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Aquela reunião ali já chegava todo mundo. Eu chego para somar aqui, para impactar aquele que não tem Jesus ainda. Mas a gente está vivendo uma geração de crente apático, cheio de moda na cabeça, cheio de não sei quem, no nome A, B e C. O nome é Jesus, é o Espírito Santo que foi enviado por Ele. Com esse nome na sua frente, irmão, todos os outros vão ser braços auxiliares, mas você precisa ser movido pelo sopro do Espírito Santo de Deus, para que todas as áreas da sua vida possam ir bem. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo que você fizer vai prosperar. Nós nessa manhã precisamos fazer como os discípulos. O povo estava do lado de fora celebrando Pentecostes. Eles estavam aguardando a promessa, reunidos no cenáculo. E eu quero te convidar a fazer isso. Dizer: Senhor, eu preciso dessa promessa. Irmão, quem sabe do que precisa é você. Eu sei do que eu preciso. Já falei isso hoje mesmo ao Espírito Santo várias vezes. Mas é você que sabe o nível de caos que está instalado na sua casa, o nível do caos que está instalado em suas finanças, o nível do caos que está instalado em seu casamento. Não deixe para pedir ajuda no sinal vermelho, não. Joga o orgulho para trás. Não abandone os pilares da palavra. Não pare de trabalhar para Deus. Você imagina na igreja primitiva, alguém em casa ali só? Não, irmãos. Não. É impossível. O mesmo Pedro que negou a Jesus, e quando ele foi ameaçado, ele disse: eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E eu quero declarar que esse sopro, ele vem sobre a sua vida nessa manhã. Mas você precisa pedir. Você precisa pedir. Você precisa ter humildade. Você precisa reconhecer. E mesmo no aperto, e mesmo na luta, e mesmo na adversidade, você vai falar como o apóstolo
apóstolo Pedro e dizer: não, eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto. Eu não vou me basear por Judas, eu não vou me basear por Pedro, eu não vou me basear por Tomé. Eu vou olhar para Jesus. É entre eu e Deus. Aleluia.